Mateus 5, verso 33, somente a parte A do versículo. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Você pode repetir comigo? Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Amém. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, agradecemos ao Senhor pelas maravilhas, pelo teu favor. Pai, seja o Senhor aqui a nos conduzir. Seja aqui a tua mão, seja aqui a tua graça. Pai, seja aqui o teu favor. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar em nossos corações. Pai, que o teu Espírito Santo tome o teu lugar de honra, mais e mais, em nome de Jesus. Bem, pode se sentar, queridos. Antes, eu quero fazer aqui uma introdução, e eu gosto de respeitar o texto em seu contexto. Vamos aí em Mateus 5, 21. Parte A do versículo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Acharam aí? Verso 27. Vocês ouviram o que foi dito. Verso 31. Também foi dito. 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Foi aí que nós lemos. E aí vem o 38. Vocês ouviram o que foi dito. E o 43. Vocês ouviram o que foi dito. Pastor, que repetição, que tanto de repetição. Por que esse texto repete tanto? Resposta rápida. Jesus quer enfatizar alguma coisa, ou deixar bem claro. É algo a ficar gravado. Para cada vez que aparece vocês ouviram, aparece eu, porém. Para cada vocês ouviram, aparece eu, porém. Mas eu quero enfatizar, o título da mensagem aqui dessa noite é: vocês ouviram. Vocês ouviram. Jesus está dizendo algo que a lei diz. Vocês já ouviram a lei, agora eu, Jesus, digo a vocês. E é o que o texto, é o que o Sermão do Monte vai estar nos trazendo. Então nós já caminhamos até o verso 32. Nós já falamos através de muitas coisas. Nós falamos a respeito das bem-aventuranças, ou a condição de ser feliz. Falamos do ensinamento a respeito da lei, o ensinamento a respeito da ira, questão do adultério, do divórcio, de juramento, né? Aliás, perdão, o juramento nós vamos estar falando aqui agora. Jesus traz aqui alguns pontos. Eu queria trabalhar 3 conteúdos antes de entrar no capítulo 6. E o capítulo 6 eu quero ministrar domingo de manhã, ok? Então eu quero ler com você o verso 33 ao 37, para a gente trazer à memória todo o entendimento daquilo que Jesus está sendo enfático. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelos céus, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por seu estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam
sim, sim ou não, não. O que passar disso não procede do Senhor, vem do maligno. Então Jesus está nos ensinando sobre nosso posicionamento cristão, como nós nos posicionamos como cristão, a importância da palavra que eu e você liberamos, e como nós e por que nós devemos nos permanecer firmado naquilo que nós falamos. Ou seja, eu preciso então de ter uma propriedade, uma capacidade, uma habilidade, uma instrução para que eu fale uma coisa coerente e seja firme nessa coisa coerente. Eu preciso conhecer a palavra e estar firmado na palavra. Eu queria voltar ainda no verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu queria aqui trazer à memória, nossa memória, o que nós falamos com Deus. Qual compromisso nós fizemos com Deus? Isso eu estou falando, quando eu falo com Deus, isso chama o quê? Oração. O que nós falamos com Deus? O que nós temos falado com Deus? Quando nos dirigimos em oração, nós estamos sendo coerente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos praticando? Ou falamos ao vento e esperamos respostas sem sentido? Qual é a nossa atitude? É preciso parar, e eu preciso aqui mostrar para você, eu quero fazer uma linha de raciocínio. Você já me ouviu dizer isso? Tudo que um cristão faz precisa ser intencional. Eu achego as pessoas, eu busco uma pessoa porque eu tenho um propósito, uma direção, algo a alcançar, a semear, a frutificar. Então eu preciso ter um propósito, um objetivo, eu quero construir algo. E Jesus, quando ele chega no Sermão do Monte, ele vai aqui sendo enfático, ele vai trazendo vários pontos. E aqui nesse capítulo 5, ele vai começar a dizer: está escrito, mas eu, porém, quero ensinar você dessa e dessa forma. Há uma diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Há uma diferença entre a lei e a graça. Há uma diferença entre caminhar na lei e caminhar com a salvação que vem de Cristo. Uma coisa é somada à outra, mas em alguns pontos são divergentes. Lembra, você precisa ter a memória. Quando nós vamos em muitas casas, em muitas famílias, e eu ministro uma palavra da família, eu gosto de usar o texto de Os Dois Fundamentos, que é o final do Sermão do Monte. E o que vai dizer lá? Aquele, pois, que ouve minha palavra e pratica, esse tem uma casa fortalecida que ela não desmorona. Veja que Jesus está concluindo o Sermão do Monte, mas antes dele falar esse final, ele está dizendo: a lei diz isso, mas eu estou dizendo isso. Então, por quê? Porque esse texto está totalmente conectado ao final. Aquele, pois, que ouve aquilo que foi falado lá atrás, aquele, pois, que ouve aquilo que eu já ensinei, tem a sua casa alicerçada e fortalecida. Então é preciso entender, Jesus constrói uma linha de raciocínio para o Sermão do Monte, e ele conclui com essa aplicação. Então isso que nós estamos lendo precisa ser escutado e praticado. Para minha casa não desmoronar, eu preciso colocar isso aqui em prática.
Então, entender o Sermão do Monte, praticar o Sermão do Monte, é obrigação de todo cristão. Não temos outro caminho, outra forma, senão sermos praticantes. E quando você lê, ele está falando, olha, você precisa praticar. Então, se eu oro e falo a Deus, eu preciso saber o que eu falei, porque eu sou responsável daquilo que eu estou falando. Eu vou comer daquilo que eu estou falando com Deus. Porque eu preciso realmente praticar, fazer aquilo que está em comum acordo. Senhor, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou fazer muito para o Senhor, eu vou ganhar vidas e vou fazer um monte de coisa. Aí Deus muda a sua vida, o que você faz? Tchau. Então a gente tem que ser coerente. Não façam juramentos falsos. A lei fala, não façam juramentos falsos. O que Jesus diz? Eu, porém, falo para vocês, não façam juramento nenhum. Não façam juramento nenhum. Preste atenção no que vocês estão falando com Deus. Que se você está jurando, você está trabalhando de acordo com a lei. Pastor, não vou cortar cabelo, eu não vou fazer tal coisa até o Senhor me abençoar. O que Jesus fala? Não faça um voto. Não faça aqui um juramento. Para quê? Você vai se colocar em dificuldade. Caminhe obedecer ao Senhor. Eu digo a vocês, não jurem de modo nenhum. Não jurem pelas coisas que estão firmes. Não jurem pela terra, que é algo que você sente que é firme. Eu tenho um carro, eu posso fazer negócio nesse carro, então eu vou jurar pela condição que eu tenho, por algo que me é materializado. Não faça juramento com isso. Mas também não jure pelos céus, pelo trono de Deus. Porque a graça de Deus e tal, e eu falo muitas coisas. Não. Você não tem propriedade de nada. Olha como que o texto caminha. Nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não é dono nem da sua vida. Você não é dono nem da sua vida. Que a palavra que você diz seja sim, sim, não, não. Vou à igreja, vai à igreja. Eu não vou à igreja. Decisão sua. Ou esse ano eu quero melhorar com Deus, eu quero ler mais a Bíblia. Ok, então cumpra. Ninguém é obrigado a fazer voto. Mas se você fez, cumpra. Você não precisa fazer. Desde pequena, a mamãe sempre nos ensinou: você não é obrigado a prometer nada para ninguém. Se você prometeu, cumpra. Então aqui nós temos aqui uma base de juramento. O título da minha Bíblia vai falar ensino a respeito do juramento. Eu não quero esse texto como um entendimento para nós. Eu quero que você pense aquilo que você tem falado com Deus. O que você tem falado com Deus? Como que você se apresenta a Deus? Quantas vezes nós falamos que vamos melhorar, não vamos pecar mais, que vamos ser mais assíduos, que vamos fazer isso ou aquilo? Para. Faça, ao invés de falar. Faça. Faça um hoje. Amanhã você faz 2. Amanhã você faz 3, 4. Cresça no Senhor e na força do seu poder. É preciso ser praticante, porque se eu me aprendo a chegar diante do Senhor, se eu aprendo a me colocar em palavras, eu vou conseguir construir uma base sólida, uma caminhada firme, que Jesus vai nos dizer lá na oração do Pai Nosso. Veja que Jesus não ensina a orar. Jesus não ensinou a oração do Pai Nosso sem antes falar muitas verdades. E aqui Jesus está ensinando a respeito da forma que eu me achego a Deus. Não chega falando aos ventos.
Irmãos, a gente sabe quando o nosso filho chega para a gente e está falando batatinha. Deus sabe do nosso coração. Se achegue diante de Deus com verdade. Que nós sejamos menos falantes. Aquele que é perfeito no falar, esse será perfeito no agir, diz a palavra. Ok? Então, é preciso entender que Jesus está trazendo um ponto aqui daquilo que nós trazemos para Deus, de que forma que nós nos apresentamos a Deus, de que forma que nós queremos nos justificar diante de Deus. Aquilo que a gente promete, faz ou não faz. E a gente precisa aprender disso, porque as minhas orações vão estar muito conectadas nessa forma. Jesus só vai ensinar a oração depois de muitas verdades. Então agora eu queria entrar com você no versículo 38. Aqui é um desafio. Vocês ouviram o que foi dito. A lei diz, olho por olho e dente por dente. O que significa isso? Bateu em mim, tomou. Roubou de mim, roubo de você também. O que você fez para mim, eu faço para você. Se você não faz para mim, também não faço para você. A lei diz isso. Mas Jesus, porém, diz, eu lhes digo, não resistam ao perverso. Não resistam às pessoas más. Não sejam indiferentes com as pessoas más. Eu estava conversando com as enfermeiras lá no hospital no domingo. Eu passei de sábado para domingo lá. E conversando lá com as enfermeiras lá no Hospital Unimed. E falando do desafio da profissão. A Ellen está aqui, a enfermeira. Quantas vezes atendem bandidos? Bandido, que às vezes tomou um tiro, às vezes matou um pai de família, e você está ali e vai lutar pela vida de uma pessoa que aos nossos olhos não merece cuidado. E quando essa pessoa ainda é ingrata e indelicada com quem está cuidando dela, que ela nem merecia de cuidado aos nossos olhos. E aí o que a palavra vai dizer? Eu, porém, Jesus, lhe digo, não resista aos perversos. Se alguém lhe der um tapa na face direita, dá-lhe um murro na direita? Não. Dê outra face. Dê outra face. Se te bateu de um lado, deixa bater do outro também. Isso aqui está ligado lá com os dois fundamentos. Quer uma casa que não desmorona? Ouça a palavra e viva essa palavra. Coloque essa palavra em prática. O que é ser praticante da palavra? Saber lidar com as pessoas más, saber achegar-se a Deus, saber falar com Deus, saber lidar com a esposa em relação à separação, a uma vida conjugal, a uma não separação, melhor dizendo. E ainda continua o texto, se alguém lhe processar, se alguém for te levar na justiça e lhe tirar uma túnica, deixe que leve também a capa. Se te tomar suas calças, eu vou exemplificar, deixa que leve a sua camisa também. Aí não, pastor. Aí, sabe, ser cristão é ser bobo? Se alguém obrigar a você a andar 1 milha, vá com ela 2 milhas. Contextualizando, se você tiver que andar por alguém 1 quilômetro, ande 2. Exceda, vá além. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Ajude quem precisa. Ei, nós precisamos ajudar o necessitado. Isso é imperativo a uma vida cristã.
Fazer o bem a quem é bom, que proveito tem? Ser favorável com os irmãos na igreja é muito fácil. Abraçar os irmãos é muito fácil. A proposta do Evangelho é ir além. É preciso que as pessoas vejam em mim e em você uma vida diferente. Uma vida diferente. Quero uma casa inabalável, uma casa que realmente é alicerçada sobre a rocha. Ouça, eu te mostrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que Jesus fala assim: olha, vocês ouviram. E aí lá nos 2 fundamentos, no verso 7 e 24, Jesus vai dizer assim: se você ouvir, se você entendeu e você praticar, a sua casa vai ser inabalável. Mas o que eu estou ouvindo? O que eu estou praticando? O que eu estou me apresentando? De que forma que eu estou me apresentando diante de Deus? De que forma? Pastor, eu de jeito nenhum eu vou amar meu inimigo. Aquele, pois, que ama o seu inimigo, aquele que empresta, aquele que cuida do necessitado, aquele que realmente dá outra face, esse é ouvinte e praticante. Precisamos ser ouvinte e praticante. Pastor, eu quero uma casa, uma família fortalecida no Senhor. Ouça a palavra e pratique a palavra. Qual? Ah, pastor, Deus é amor, eu amo todo mundo. Amo? Se é umas pessoas boas, que proveito tem isso? Isso aí é muito fácil. Verso 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Quem diz isso? Quem diz isso? A lei. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, Jesus, porém lhes digo: ame os seus inimigos e orem e orem pelos que perseguem vocês. Ame o seu inimigo e orem por aqueles que lhe perseguem. Ore por eles, ore por eles. Pastor, isso aí é um desafio? É mesmo. Concordo. É mesmo. Esses dias eu estava vendo eu comentei isso, não sei com quem, acho que foi lá na célula no Comando Resgate, lá no Rafael e na Stephanie. Um pai perdeu um filho assassinado, e esse pai que perdeu o filho adotou o rapaz que assassinou o seu filho. E aí? Temos uma base bíblica para isso? Amar quem nos ama é muito fácil. Nós somos chamados a viver um amor que não vem de nós. Um amor que vem de Deus. Um amor que vem do Senhor. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. E orem pelos que perseguem vocês. Por que eu preciso amar os meus inimigos? Porque é preciso amar as pessoas que são más conosco. Como que elas acharão graça diante do Senhor? Será que a gente espera que um bandido leve a palavra para outro bandido? Que uma pessoa má conquiste o coração de uma pessoa má? Será que tem
Lógico é isso? Uma pessoa que não tem Deus, que não tem o conhecimento do Senhor, vai falar do amor do Senhor? E será que ela vai ser escutada, ouvida? Será que ela vai conseguir alcançar o coração da outra pessoa? Quem poderá alcançar o coração dessas pessoas? O Deus que habita em nós, que é juiz da nossa causa, que é aquele que peleja por nós, aquele que combate, aquele que vive as nossas guerras. Verso 45: para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês. Filho do Afonso? O texto é muito claro. Não. Do Pai de vocês que está nos céus. A oração do Pai Nosso, ela começa assim: Pai Nosso que está dentro da minha casa. É isso? Pai Nosso que está no céu. Está vendo como que Jesus está desenhando para a gente entender? A oração do Pai Nosso não é algo a ser repetido, não é algo a ser rezado, vãs repetições, é algo a ser compreendido, é uma estrutura. Jesus vem no Sermão do Monte montando uma estrutura, um modelo, uma forma de viver a vida cristã. Jesus está nos desenhando como que o cristão vive. E somos confrontados no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, porém, Jesus, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por eles, para que você demonstre que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Como? Quando uma pessoa má vem sobre nós, que ela vem com algo ruim, que você devolve bênção na vida dela, você vai revelar quem? Que você é bonzinho? Não. Há favor de Deus na nossa vida. Há direção de Deus na nossa vida. Há um Deus que trabalha, um Deus que opera nas nossas vidas. Continua ainda o texto: porque Ele faz o seu sol. O sol é de quem? O seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Amar quem é da igreja é muito fácil. Amar quem é da nossa família é muito fácil. Os publicanos também não fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Irmãos, aqui tem algo muito interessante. Muito interessante. Nós temos igrejas que quando uma pessoa sai dela, ela vira inimiga da fé ou da religião. Ela não é digna de ser cumprimentada, ela não é tida nem mais por filha de Deus. E aqui o próprio texto está falando isso. E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Cumprimentar os outros na rua com o Pai do Senhor é fácil. O legal é cumprimentar quem não te cumprimenta, quem não te olha nos olhos, quem está com problema, ou quem é esquisito, ou quem está marginalizado. Os gentios também não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos,
como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. A proposta do Evangelho é que nós sejamos moldados, transformados. Irmãos, nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser analisada, entendida, vivida, colocada em prática. Irmãos, quantas pessoas olham para os religiosos e falam assim: detesto, odeio crente. Encontrei uma senhora no hospital, uma enfermeira, e ela prontamente recebeu a palavra, orei por ela, foi um momento muito gostoso. E aí o papai brincou com ela: olha, a gente pode fazer um culto na sua casa. Ah, meu marido detesta crente. Eu falei com ela: olha, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Bem provável, não é culpa dele. Ele deve ter as suas razões mesmo. Ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser abraçado. Ele precisa ter uma experiência, não de uma religião, de uma vida com Jesus. A hora que ele entender que Jesus não é religião, a vida dele vai mudar. A vida dele vai ser transformada. Queridos, nós precisamos construir, aproximar, abraçar. Eu gosto muito da condição, da visão. O que eu estou fazendo onde eu estou? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Qual a minha atitude? Sábado, cheguei sábado à noite, por volta de umas 8 horas, quando eu lá ia subindo as escadas do hospital ali, Unimed, antes de entrar dentro dele, eu falei assim comigo e com Deus, falei: Senhor, estou vindo aqui, usa-me conforme a tua vontade, usa-me conforme a tua vontade. Quando eu entrei na recepção, que eu dei o meu nome e que eu falei a quem eu ia ficar como acompanhante, o nome do papai, eu olho para o lado esquerdo, vejo o cara de roupa preta chamando no rádio, que é a equipe de segurança do hospital, falando: olha, tem um cara tatuado aqui, tem um cara aí que está dando trabalho aí, vão vigiar ele aí, que ele está andando para todo lado do hospital. Eu olhei, vi aquilo, não tive entendimento na hora. Como esse corredor aqui, o cara estivesse ali como se fosse na porta ali da salinha do Ministério Infantil, eu olho como se fosse para aquele relógio, eu estou vendo uma plaquinha verde, andar térreo, tal coisa, primeiro andar, tal coisa, segundo andar, terceiro andar, sexto andar, espaço ecumênico. Ué, legal, não sabia que tinha isso aqui não. O que é um espaço ecumênico? Um lugar de oração para qualquer religião. Vou lá, beleza, entrei, fizeram a minha entrada, fui lá no papai, fiquei lá umas 2 horas com ele mais ou menos, 2 não, 1h30, e aí o rapaz que era enfermeiro, que estava acompanhando, falou assim: aqui, a noite é grande, vai lá jantar, porque está na hora, senão você vai perder o horário de janta. Me deu um ticket, eu fui lá jantar, e aí acabei de jantar, fui para o elevador para subir para o primeiro andar, falei: vou lá no sexto. Cheguei lá, muito bem arrumado, fiquei lá, e eu conversando com Deus, falei: Senhor, eu não preciso vir aqui nesse espaço orar para o meu pai. O Senhor não me trouxe aqui para orar para o meu pai. O que o Senhor quer fazer? Acabei de falar, quem vem? O rapaz tatuado. O rapaz complicado. Que o rapaz, a segunda, ele achou que estava tonto, bêbado. Chega o rapaz, como ninguém conhece, né? Nem eu sei como encontrar essa pessoa hoje.
Marcos Vinícius. Boa noite, tudo bem? Beleza. Falei, você está acompanhando alguém? Estou acompanhando minha avó está no 3º andar. Bacana. Aqui, quadro grave, como é que está ela? Não, ela levou um tombo, só está tranquilo, tem 3 dias que eu estou, já toda noite eu que venho. Falei, mas você está bem? Ele estava sentado, chegou, passou do meu lado, sentou e foi fumar. Olhou para mim, deu aquela encarada, não estou bem não. Falei, posso orar para você? Pode, mas eu quero conversar com você primeiro. E aí veio colocando um monte de coisa. Pastor, eu vou resumir porque a história é longa. Deus já me livrou da morte 2 vezes. 2 vezes. E o Senhor está aqui porque o Senhor está te usando para falar comigo. Eu sei. Eu falei, eu vou te falar, essa é a última vez que Deus vai te falar. Se você não voltar para os caminhos do Senhor, não vai ter a 4ª. Você está entendendo, Marcos? Pastor, o senhor pode orar com a minha avó? Eu falei, posso, depois que eu orar por você. Aí orei, ministrei na vida dele, falei um bocado de coisa com ele. Fui lá no 3º andar, onde o papai está hoje, do mesmo lado ali, acho que era o 313 que eu fui. E orei para essa senhora, vó dele. E aí ele me levou nas meninas que ficam na recepção não, na enfermagem ali, naquela atendimento. Tinha 3 moças lá. E ele, olha, homem de Deus, está aqui me abençoando, e falou um monte de coisa comigo. E uma enfermeira era cristã e falou assim, olha, Deus está te chamando para você mudar. E ele falou, eu sei. Aqui, você ora para elas, depende delas querer. Eu quero as outras 2, assim, eu gostaria que você orasse para nós. E orei por elas ali no corredor. Agradeceram demais. Subi com ele lá no 3º andar porque ele queria me contar outras coisas. Enfiou a mão no bolso, tirou um conezinho de cocaína. Pino. Falei com ele, conversei, orei com ele. E ele exaltando o irmão dele, que ele tem um irmão que gosta muito dele, que é muito certo, muito correto, casado. E eu falei aqui, seu irmão é muito bacana. Mas o seu irmão não consegue estar aqui com você. Eu te apresentei Jesus. Jesus vai estar com você pelo Espírito Santo onde você for. Esse é o verdadeiro irmão, melhor do que o terreno que nós temos. Eu também tenho excelentes irmãos, mas eu não abro mão do meu irmão mais velho, que é Jesus. E falei com ele ali, orei com ele e subi. Irmãos, o que é viver um evangelho? O que é viver um evangelho? O que é servir a Deus? Seria cômodo para mim estar lá com o papai. Papai estava num quadro estável. Vou dormir aqui a noite toda, os enfermeiros estão por conta, é UTI mesmo. Isso demorou. Quando eu cheguei no quarto, o papai já estava desesperado. Estou preocupado com você, você sumiu aqui, ué. Aí quando eu cheguei, ele estava contando para a enfermeira que estava com ele, que eu sou uma benção, que eu sou pastor e tal. Aí que eu fui conversar com essa enfermeira, que aqui eu estou conversando, que o marido dela, né, infelizmente, tem uma desaprovação ao Evangelho, às pessoas que caminham no Evangelho. E ali já mudamos a conversa e tal, e conversamos, ele foi me apresentar para ela, que eu não tinha visto ela ainda. Tinha tido troca de plantão, ela estava para outras alas, sei lá. Irmãos, é preciso ser ouvinte. Por 6 vezes Jesus está dizendo, ei, eu porém vos digo. O que é que Jesus está dizendo? O que é importante para as nossas vidas? O que precisa ser praticado? O que nós precisamos praticar da palavra? Eu queria que você fechasse os seus olhos.
Quantas vezes nós perdemos oportunidades que não voltam, momentos únicos para sermos atalaia na vida dos outros. Que o Senhor nos dê graça a praticar essa palavra, a viver a sua palavra.